Show de bola. Então, vamos lá que 9 da noite. Senhores, primeiro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aqui é o primeiro episódio do Papo de Loucos. O negócio é temporada 2. Tchan. A ideia é justamente agora, no lugar de fazer as entrevistas que eu fiz com alguns de vocês, acho que só não com o Eduardo, por questão de distância, é justamente a gente fazer agora um bate-papo, né, com 3 ou 4 pessoas sobre algum tema e ser justamente remoto para a gente explorar mais toda essa rede de network que nós temos, né, e não ter limitações de presença física. Para quem está nos assistindo, Papo de Louco é um canal da Osh Universidade, que é um projeto que a gente, colaborativo, que a gente criou com o intuito de compartilhar conhecimento e compartilhar experiências, né, entre pessoas que estão vivendo o mesmo mundo do empreendedorismo, dos negócios, né? Então, a ideia realmente da Osh Universidade é você aprender com pessoas que vivem a mesma realidade que a sua, né? E muito obrigado. Mesmo, Pedro, eu sei que está 9 da noite, está todo mundo cansado, Aníbal do Rio lá no hotel, deve estar... Hoje, 8 horas de aula. Olha aí. Muito legal. O que é que vocês acham? Cada um fala aí rapidinho se apresenta rapidinho e aí a gente manda ver. Aqui é um bate-papo informal, é para a gente, né, conversar. É público, daqui a pouco vão entrando as pessoas, né? É uma coisa mesmo para a gente conversar. Tá gravando, depois eu vou ver como é essa gravação deles, aí eu compartilho depois para todo mundo, nos arquivos. Mas a ideia é bater um papo mesmo, não é aquele cafezinho, né? Beleza, então manda bala, cara. Vamos se apresentar rapidinho? Vamos lá. Então, beleza. Bom, meu nome é Renato Gava, eu sou empreendedor, fundador da Renova Solutions, uma empresa de desenvolvimento de software aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. E conheço do mercado de trabalho, a gente trabalhou junto como programador e analista de sistemas no mercado de TI, e levamos cada um travada legal, a gente só conhece o Cássio com os negócios. Meu nome é Carlos Eduardo, terminei recentemente o mestrado, sou lá na Rui Barbosa, faço parte também do corpo de engenheiros lá do Laboratório de Propriedades Ópticas, Estudo de Física na UFBA, trabalho também com pesquisa Petrobras, e também iniciei no doutorado esse ano também na área de petróleo. Ok, eu sou Aníbal Viegas, sou empreendedor também, sou mestre em criatividade aplicada, desenvolvo programas de criatividade e inovação na Petrobras, tenho vários programas ligados a esse tema, o mais recente é o Intensa Criatividade, e agora estou trabalhando num programa de forte posicionamento chamado Fórmula do Posicionamento. Além disso, sou coach, né, tenho trabalhado com empreendedores, ajudando pessoas que têm a ideia, tirar a ideia da cabeça, em primeiro lugar, botar no papel, em segundo lugar, tirar do papel e transformar em algo concreto. Então, tenho trabalhado com isso, né, e sou um cara que tem algumas ideias em relação à educação que chocam um pouco os pensamentos dominantes que existem hoje. Mas é isso. Muito legal. Bem, vamos partir, né, para a guerra. Assim, cara, eu fiz a pescazinha aqui, ó, porque minha cabeça não segue, mas tinha várias coisas para falar. Eu vejo que o tema nessa questão de educação e negócios, né, esse gap aí de modelos educacionais que a gente está vivendo, ele tem várias vertentes para a gente falar, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês como intermediador, eu vou estar sempre atento para a gente não ficar batendo muito naquela tecla de terceirizar os problemas ou os desafios para o setor público, tá? Tem parcela e tem sim, a gente vai falar um pouco disso, eu acho que não vai ter como escapar, mas para a gente não ficar naquela, a gente ter algo mais, né, objetivo e não ficar muito nessa tecla, né? De terceirizar para o setor público, a gente, sei lá, debater mais sobre algo mais assim, palpável, né?
Eu acho assim, o primeiro assunto que me vem na cabeça, que aí tem o Renato aqui, que é o case, né, Renato, sobre isso. 2 cases interessantes aqui, o Renato e o Aníbal, porque o Renato largou a faculdade para empreender, está tendo sucesso, e talvez não queira nem voltar para a faculdade, né, Renato? Ainda mais na minha área, né? Quem sabe um dia fazer algum outro assunto que não tem nada a ver com tecnologia. Porque uma faculdade de tecnologia que dura 4 anos, sendo que a tecnologia se renova a cada 1 ano, quer dizer, você está no 2º, 3º ano da faculdade, e dependendo do conteúdo, você já está meio atrasado, né? O mundo de software, ele muda a cada ano, o jeito de desenvolver, a maneira de pensar, as tecnologias, as ferramentas, tudo muda, né? Muito rápido. Então, aprender software da maneira tradicional não dá certo. Eu vi isso na prática. Eu vi muita gente se formando em ciência da computação, mas não sabendo programar um sistema básico para locadora, por exemplo. E o outro case, o Aníbal, se me corrija se eu estiver errado, no vídeo que a gente fez no primeiro Papo de Louco da primeira temporada, aí você comentou, né? Você é professor de empreendedorismo, de administração, você comentou, talvez se eu voltasse no tempo hoje, depois que eu já empreendi, eu teria ensinado tudo de uma forma mais diferente, né? Não sei se foi isso que você falou, se foi nesse contexto. Sim. Na faculdade a gente ensina as coisas com muito protocolo, seguindo uma forma muito linear de pensamento, e o mundo ele é muito dinâmico, né? Então, uma das coisas que eu tenho falado muito no contexto da educação, na educação a gente aprende as coisas separadas, e o mundo traz tudo junto. Então, a gente aprende matemática, aprende português, aprende geografia, mas o mundo é tudo junto, então a gente não encontrou num modelo que a gente consiga integrar as coisas. É pior que a gente aprende tudo separado e não integra depois. Continua separado, é como a cabeça fosse várias caixinhas. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente encontra na educação como um todo. E na faculdade a gente ensina assim, esse gap que o Renato citou, de o que está acontecendo no mercado e o que está se ensinando na faculdade é muito grande. E as pessoas não são resistentes a trazer essas novidades, porque dizem que tudo é modismo, né? Talvez isso não pegue, tem que esperar a coisa se estabilizar, sedimentar para trazer para o contexto acadêmico. Só que o mercado não tem esse tempo. O time do mercado, Cássio, você que está aí com o empreendedor, o time do mercado é muito louco. A gente começa uma coisa, no meio do caminho já mudou, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Reinvente Sua Empresa. O cara falou que a gente não pode demorar muito tempo mirando o alvo, porque na hora que a gente atirar, o alvo já mudou de lugar. Né? Então, a gente aprende uma coisa, quando a gente começa a dominar aquilo, já mudou a tecnologia. Já mudou tudo. Eu tenho uma série de cursos que eu fiz ao longo da minha época. Eu vim de TI também. Eu fiz ao longo da minha carreira com TI, que se eu citar hoje isso, o pessoal vai dar risada, vai procurar no museu para saber o que é, porque são coisas que não faz nem sentido eu citar mais, entendeu? De coisas que eu aprendi, de certificações que eu já fiz, na época que era o Acordo UAU, ser certificado nisso. Hoje não faz menor sentido, e talvez algumas pessoas eu até desconheçam algumas tecnologias. Então, é muito difícil se manter esse conservadorismo quando o mundo ele é muito dinâmico. E isso cria uma barreira muito grande. Por isso que faz algumas pessoas, como o Renato, abandonar um curso e outras pessoas, né? Então, acho que esse é o grande problema. Primeiro, essa segmentação exagerada que existe nos conteúdos, a não integração. Eu entendo a segmentação como facilitar o ensino. A não integração desses conteúdos. Você não tem uma metodologia que trate as coisas como um problema e você aí busque as várias disciplinas para resolver o problema. E muito a resistência dos professores. Eu sou professor, posso falar isso numa boa. Nós, professores, somos extremamente resistentes a mudanças. Ponto. Ponto. Resistentes a novas técnicas de ensino. Ponto. Resistentes às novas metodologias. Pontos. Resistentes a técnicas mais criativas de fazer uma aula mais dinâmica. Ponto. Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta aí. Alguns estudos que eu pergunto, para que isso? Que não vão levar a lugar nenhum, alguma coisa muito astronômica, que fica bonito para você publicar numa revista científica, mas eu pergunto qual a utilidade prática disso.
no dia a dia, e principalmente para um país como o Brasil, que precisa de soluções mais rápidas, né, mais próximas, mais tangíveis, com questão de como você melhorar a vida das pessoas que estão à base da pirâmide, como você dar soluções para ter uma água potável mais rápida, como dar soluções de tecnologias mais simples que as pessoas possam ter acesso. Não, a gente fica fazendo aquelas coisas astronômicas, né, publicando mil artigos. Então, isso é uma questão que me preocupa muito. E por que a gente não acelerar isso? Por que a gente não apostar nisso? E acho que você entra numa coisa que eu anotei aqui, assim, porque a questão não é o como ensinar, é o que ensinar, né? Eu acho que a gente tem a polêmica da métodos de ensino, do método de fazer aula, né, da didática, mas acho que o foco maior, devido a o mundo mudar muito rápido, né, um novo cenário cada vez mais rápido, é a gente refletir e discutir o que ensinar, né? Porque o que ensinar e qual a medida, em que momento ensinar isso, né? Porque a gente foge um pouco da estrutura do ensino, mas vai mais para o conteúdo, né? Realmente é o que... Eu notei bastante, eu como aluno, né, nos anos de 2005, 2008, por aí mais ou menos, o perfil do aluno hoje mudou muito, não possibilitou o aluno também mudar. Hoje a facilidade que o aluno tem de perder a atenção dentro da sala de aula é muito grande, só que às vezes você fica refém de pensar assim, ó, será que o problema sou eu, que o conteúdo não está tão interativo? Mas, apesar disso, algumas práticas que eu faço em sala de aula, o pessoal, e poucas das vezes isso também não surte efeito. Realmente, eu acho que essa falta de percepção do próprio aluno, e não falo nem tanto de interesse, mas sim ele perdeu o foco. Possibilita muito ele dar um pouco das vertentes de estar ali no conteúdo, estar acompanhando. É a minha percepção. Eu acredito também essa perda de foco é muito grande. Diz que foco vai ser o problema do século XXI, né? A gente está inundado de informações, inundado de redes sociais, de tecnologias, isso nos perdeu muito foco. Eu acho que isso tem a ver agora. Só falando do Cássio, falou assim, o que ensinar os alunos, né? Eu acho que o que hoje no professor, o professor deixou de ser aquele cara do conteúdo. O conteúdo está aí na rede, né? Se é verdadeiro ou não. Mas também o que está no livro, se é verdadeiro ou não. Concordo com você. Né? O professor ele tem um papel mais de facilitador, né? De focalizador, de que a gente tem esse desafio aqui. Né? Como é que a gente resolve esse desafio? Então, acho que essa função, professor de conteudista, eu acho que está com os dias contados. Isso já passou o tempo dele, né? Então, o cara que pensa hoje viver com conteúdo, ficar fazendo aquelas citações bonitas, está com dias contados, porque isso está aí disponível em qualquer lugar. Né? O que você tem que fazer hoje é trabalhar mais, na minha concepção, o atitudinal, é trabalhar a motivação da pessoa, para a pessoa estar focada, manter a atenção naquilo que é importante. Então, essa questão da perda de foco, eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que o papel hoje do educador, do professor, do facilitador, como é que queira chamar, é justamente manter o aluno focado e não mais ser conteudista. Conteúdo, para mim, é coisa do passado. Concordo com você. Aí a gente já tá, é legal que a gente já está indo para um ponto que a gente está saindo do caracterizar o caos, a gente já está meio óbvio, né, o caos, e a gente talvez discutir agora justamente como você falou, a gente não controla mais o que é conteúdo, a produção e o consumo de conteúdo, né? Com a internet você não controla mais isso, você não tem essa, então criou-se essa democracia de informação está em excesso, não é excesso de democracia, mas excesso de informação, e aí a gente não controla, então e agora a gente tem que pensar, ok, quais são as novas maneiras, né? Quais são os novos canais ou os métodos para que a gente vai formar a pessoa, né? Acho que Eduardo caiu. Formar ou
O que vai caracterizar o ensino, né? Quais são os modelos de ensino, né? Porque eu acho que minha opinião particular, cada vez mais é o modelo da instituição, universidade, faculdade, ela está defasada, ela vai sumir da formato que está, entendeu? Que vem se delimitando. E cada vez mais você vai ter alunos que eles estão ali obrigados a estar na sala de aula, porque o mercado valoriza cada vez menos também um diploma, né? Lá de uma instituição. Eu acho que com o futuro de médio prazo, esse modelo vai ser cada vez mais decadente, assim, né? Menos valorizado. E aí vão surgir novos modelos justamente de ensino, né? Porque o conteúdo, ele tá livre, ele tá aí, não tem mais essa... Eu falo assim, as instituições acadêmicas ou o MEC, que seja, ele não controla mais o que tem que ser ensinado, né? Não tem mais controle sobre, né, a grade curricular. Isso não existe aí. Nos dias de hoje, querer controlar isso, deixar isso tão fixo, assim, tão bloqueado, é um absurdo. Cássio, eu não vou saber dizer o nome da instituição, mas existe uma instituição na Califórnia em que não tem mais sala de aula. Os alunos ficam num prédio e todas as aulas são mais ou menos esse formato que a gente está tendo aqui. Tem professores e mentores. E isso no primeiro ano. No segundo ano e seguinte, os alunos viajam pelo mundo para aprender o que está acontecendo no mundo. Né? Isso é uma instituição que está assim, tá fila de espera para entrar nela, está no segundo ou terceiro ano. Já tem um grande investidor bancando ela, e estou dizendo que a universidade, como a gente conhece hoje, aqueles campos enormes, tudo isso, realmente está com os dias contados. Que o modelo, você falou sobre quais são os novos modelos. Isso aqui é um modelo de educação que vai surgir, já está aí, uma nefose a surgir. Né? Então, que vai surgir essa interação, a gente vai ter um conteúdo para discutir um conteúdo, a gente vai interagir sobre esse conteúdo. Então, isso é o que está acontecendo hoje no mundo. Esse modelo é bem interessante, que eu vi nessa instituição, depois eu vou tentar lembrar o nome e passar para vocês, que é o que está acontecendo aí. Então, novos modelos. Então, a educação cada vez mais customizada, tipo assim, Cássio, o Renato tem uma demanda na empresa dele. Ele quer saber como ele pode desenvolver um software de uma forma mais rápida, então ele tem essa demanda de educação. Então ele vai buscar alguém que atenda essa demanda dele. Ele não vai fazer um curso de 4 anos para resolver isso, nem um curso de 6 meses. Então ele vai ter uma coisa precisa. Talvez ele precise de uma coisa de liderança, talvez ele precise de uma coisa mais de como aumentar a produtividade dele, talvez ele precise de alguma coisa relacionada a planejamento. Então, ele vai trazer isso aqui, alguém vai customizar isso, vai dizer, olha, você vai fazer isso aqui, ó, pronto, vai ser sua formação, talvez em 2, 3 meses, você vai ter com essas competências já trabalhadas, desenvolvidas. Então, esse é o modelo que está se pregando, é a educação mais customizada, para atender demandas para as pessoas. Então, no mundo executivo, eu já venho trabalhando nisso, já tenho algumas pessoas trabalhando nisso. Então, ao menos você colocar um executivo que não tem tempo para nada, vai fazer um curso de 1 semana, de 2 semanas, ele vai fazer uma coisa customizada para ele, para a necessidade dele. Não vai aprender beabá, vai aprender uma coisa que ele específica, uma coisa bem cirúrgica. Ele precisa resolver uma coisa, uma deficiência que ele sente, ou algo que precisa para atender uma necessidade estratégica da empresa dele. Então, ele vai trabalhar especificamente para resolver aquela questão estratégica, não mais do que isso. Então, isso é um modelo que está surgindo aí, é bem interessante para a educação. O legal que hoje, Aníbal, eu já uso esse modelo que você está falando na prática, né? Porque realmente eu larguei a vida de programador e comecei a empreender sem conhecimento nenhum. Então, no começo é na porrada, né? Então, puta, cara, preciso aprender a fazer o fluxo de caixa aqui. Peraí, Google, como fazer fluxo de caixa? Bom, lê 1, 2, 3 artigos, já acho um vídeo maneiro no YouTube, e aí eu vou aprendendo, de repente eu acho um curso pago, um livro, né? Também ainda uma grande fonte de educação hoje, né? Então, realmente, eu vou aprender conforme eu preciso, a minha necessidade. Uma ferramenta de gestão de tarefas, para controlar as tarefas da equipe, compartilhada, como é que eu uso, qual é a ferramenta. Então, eu sigo hoje muito nessa linha, e não daria para eu parar, sei lá, 1, 2 anos para poder, sei lá, fazer estudar alguma coisa de maneira tradicional. Aí eu faço uma provocação
tá para tentar, uma provocação mesmo para a gente tentar pegar talvez um problema que seja muito comum de muita gente, ok, mas e aí, se o mercado me pede esses diplomas e cursos, né? Porque a gente está olhando para o lado dos negócios, mas também do lado do profissional, ou de quem, né? Que está começando agora por exemplo, o Aníbal, se não me engano, o teu filho estava no modelo de ensino diferente, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Ou quem está começando agora, tem a minha irmã, que ela também tem filhos pequenos, e aí estava conversando com um cliente aqui da Oshi Coworking, ele falando a mesma coisa, ele estava em choque, que modelo de ensino colocar o filho adolescente, criança dele, e ele vai ter que escolher realmente aquela escola, aquele modelo para ensinar a criança a passar no vestibular, a adolescente passar no vestibular, porque, assim, no mundo... Eu falo no mundo real, mas no mundo dos humanos, eu como pai, eu não sou pai ainda, mas a pessoa vai se imaginar, tá, mas ninguém valoriza isso ainda, né? Eu prefiro colocar naquele modelo tradicional. E deve estar passando isso na cabeça também de muitos profissionais. Vocês estão falando de modelos novos, mas eu vou botar uma vaga de emprego, eles me exigem um diploma, uma pós-graduação, e me exigem, né? Então, a gente tem esse desafio, é uma provocação, porque... talvez a gente não tenha resposta de como isso vai, né, de curto prazo se resolver, mas o desafio é uma provocação, é jogar no ar mesmo o negócio. Cara, se a gente pensar nesse mundo, se a gente imaginar que o mundo vai continuar nesse modelo que está hoje, eu acredito que não vai ficar, né, de você entrar numa empresa, trabalhar X anos, que é o modelo industrial, que foi o modelo que se instituiu no século, né, mais fortemente no século XX, você entrar na empresa, passar a sua vida toda lá. Eu não acredito muito nisso, que isso vai ser o futuro. Você estava perguntando, e eu comecei a perguntar a mim mesmo, e meu filho, como é que eu vou fazer? Meu filho mais novo, eu tenho um filho mais velho que já está no mundo do empreendedorismo, e ele largou a escola com 16 anos, nem terminou o ensino médio, depois ele fez só para entrar no vestibular, para cumprir tabelas, já foi para a faculdade. Mas fiz um semestre, não aguentou. Não aguentou e foi ótimo ele ter largado, porque ele está numa situação muito boa hoje, assim, porque ele poderia estar se tivesse concluído. Mas, há pouco tempo ele ficou surpreso, que ele perguntou para mim, meu pai, qual é que você acha que eu devo voltar a estudar? Que faculdade você acha que eu devo fazer? Eu falei para ele, nenhuma. Ele tomou um susto, meu pai, você é um professor, não sei o que, né? E quando eu conto a história, a pessoa fica espantada. No caso dele, como ele tem essa veia empreendedora muito forte, e eu falei isso, agora eu falei, você não pode parar de estudar. Eu fiz uma lista de cursos e livros que ele deveria ler. E aí ele foi procurar isso. Então, o que fazer, né? E aí eu penso nos meus filhos mais novos. Eu não sei, eu estava refletindo muito sobre isso esses dias. Por exemplo, está numa escola que valoriza muito a infância, que você não tem um compromisso de, chegou X anos, tem que saber ler, tem que saber escrever. Não tem esse compromisso a escola, né? Porque valoriza muito trabalhar a infância. E eu fico, você fazendo a pergunta, eu pensei, sim, depois dessa escola, né? Eu vou continuar nesse modelo? E minha resposta é sim. Eu prefiro continuar nesse modelo, porque eu acho que o mundo vai estar muito diferente. E o que vai se valorizar nos próximos anos vai ser muito diferente do que a gente está valorizando hoje, né? Essa coisa da educação tradicional, isso que eu acho que a gente vai querer pessoas que queiram fazer as coisas. Eu tenho um parente meu que ele é gerente de uma empresa, né, e ele estava precisando contratar um engenheiro. Ele tinha vários engenheiros que chegaram lá com diploma de engenharia, com mestrado em engenharia, mas ele não se entusiasmava por ninguém. Aí chegou um cara que era funcionário do Banco do Brasil, concursado, resolveu fazer engenharia, aí estava no 3º ano de engenharia, e ele chegou, poxa, eu quero ser engenheiro, então vou trabalhar como engenheiro. Largou o trabalho do banco, concursado, porque ele queria ser engenheiro, ser estagiário. E essa pessoa contratou por cada atitude da pessoa. Apesar de ele não ser formado e ter pessoas aparentemente mais qualificadas que ele, mas a atitude para ele só precisa mais de uma cara de atitude, porque tecnologia a gente aprende, o cara vai pegar, senta no manual aí, aprende como mexer nos equipamentos, como consertar. E atitude não tem manual. Não tem livro, né? Não tem livro. Então, ele optou por isso e eu achei a opção dele excelente. Então, eu penso muito hoje assim, se você valorizar a pessoa com desenvolvimento, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que gosta de fuçar, não fica preso na posição passiva,
que é que o professor vai me ensinar, o que é que ele vai passar para mim. Eu acho que é muito mais valorizado hoje, vai ser muito mais valorizado no futuro do que um diploma em si. O diploma hoje fala muito pouco. Por isso está essa inflação acadêmica, né? Antes de ser formado já era o máximo. Hoje, depois virou pós-graduação. Agora você tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu pergunto, né, o que é que vale isso? Né? O quanto vale isso? Para o mundo acadêmico, claro que vale muito, não vou tirar esse valor, mas para o mundo real, para as empresas, né, quanto isso realmente vale. No nosso caso, né, na nossa profissão de tecnologia, eu, quando estava no mercado de trabalho, por exemplo, né, queria uma vaga de trabalho nova, uma nova oportunidade, nunca me perguntavam se eu era formado ou não. Raramente me perguntavam. Eles queriam saber quantos anos de experiência eu tinha, se eu falava inglês fluente ou não. Às vezes já fazia a entrevista em inglês ali na lata mesmo. E as certificações Microsoft que eu tinha, AB, Scrum, Ágil, essas coisas. Pô, o cara certificado, 3 anos de experiência, certificado Microsoft, fala inglês? Pô, quero estudar em faculdade esse cara. Um dos motivos disso é que a nossa profissão não é regulamentada, né? O que, na minha opinião, é ótimo, porque se ela fosse, a gente ia ficar mais preso ainda nesse modelo, nesse sistema acadêmico antigo, né? Eu enxergo... Eduardo ia falar alguma coisa? Eu não ouvi. Acho que não. Eduardo? Não sei se ele está acompanhando de áudio. Eu acho que eu enxergo o modelo seguinte. Como a gente não tem mais quem controle, quem vai determinar o que é que precisa ser ensinado, porque o conteúdo, com a internet, ele está democrático, né? Uhum. Eu enxergo que eu sugiro, sei lá, eu endosso que cada vez mais as pessoas elas têm que procurar o aprendizado humano, né? No sentido de, assim, interações, conhecer pessoas, conhecer realidades diferentes, forçar essa questão que você falou de ter atitude, talvez você vivenciar mundos diferentes do que o seu, né? Viajar pelo mundo, ou viajar pelo menos várias vezes no ano, não viajar para o exterior, mas viajar para uma cidade vizinha, né? Fazer a questão de tomar um café com outro amigo que tenha culturas diferentes, né, hábitos diferentes, talvez o que vai ser a forma, o aprendizado real, cada vez mais, é a quantidade de interações que você tem durante a sua vida, né? Interações humanas, eu falo assim, você conhece, aqui no coworking, isso eu vivencio muito, e eu tento passar isso para as pessoas. Pô, quanto é legal. Hoje mesmo eu estava brincando com um amigo que veio aqui tomar um café, falei, eu acho que hoje eu sentei na cadeira mesmo para trabalhar, assim, para trabalhar com algo mais operacional, 2 horas de relógio. O resto das horas foram pessoas chegando e eu conversando sobre negócios, sobre ideias, sobre vidas, sobre, né? Então, acho que, tipo assim, esse é o aprendizado é a forma de ensino, né? A forma de aprendizagem que você vai ter o conhecimento, vai captar o conhecimento necessário para se destacar no mundo dos negócios, né? Nas profissões hoje em dia. Porque o técnico, o livro, ou vai ser automatizado pelo robô, né, aquela parte manual, ou você vai aprender, tanto que tem empresas que preferem pegar a pessoa pelas características interpessoais e a parte técnica ensinar, né? Tem cursos internos, né? Eu vejo muito esse modelo. Se eu tendo um filho adolescente hoje, eu vi um vídeo do Murilo Gão, um podcast, ele falou assim, que é a melhor época para você empreender do que a época do colégio, né? Porque ele fala o seguinte, se você perder um ano do colégio, qual é o risco que você tem na sua vida perder um ano do colégio, porque você vai estar empreendendo, entendeu? Tipo, teoricamente, né, que eles chamam atrasar o ano. Atrasar para quê um ano? Você não atrasa um ano no colégio. O risco, a perda é muito pequena e comparado ao que você vai... Quando você deixa para empreender depois que você já está no mercado, que o tempo ele é mais curto, né? Eu refleti muito sobre isso. Então, uma coisa interessante, Cássio, que quando a gente tem 16, 20, 25 anos, a gente tem muita energia. A gente está numa fase, assim como o jogador de futebol está numa fase curta. Não que você não possa empreender em qualquer época da sua vida, não estou dizendo isso, mas essa fase está com muita energia, assim, não tem ainda outras demandas que tomam do seu tempo e energia, você não tem família, não tem... Então, você pode virar noites no seu trabalho para impulsionar a sua empresa. Você pode passar aí 72 horas codificando para fazer um app, né, para fazer alguma coisa. E quando você tem outras demandas que também são interessantes, são muito importantes, né, que
lhe chamam a atenção, a sua energia não vai estar 100% focada nisso, porque você tem outras coisas que são muito importantes também na vida. Então, e é uma fase produtiva muito forte, né? Muito grande, essa fase de 25, 35 anos. É uma fase que você tem muita produtividade, você tem muita energia. Se você focar no negócio nessa época, se você focar numa coisa que você vai ter um retorno mais direto disso, né? É bem interessante que hoje você está numa empresa, né? Você está numa empresa, ok, é ótimo, você pode aprender por uma época, até entender como é o mundo dos negócios, participar como você fez, como outras pessoas fazem. Mas se puder antecipar essa fase empreendedora, talvez na adolescência e talvez no início, né, dos 20 e poucos anos, eu acho que é muito mais interessante por fato dessa energia sua que você pode colocar no negócio, que pode fazer o negócio crescer muito mais rápido, você aprender a errar, quebrar 10 empresas né, para poder acertar em uma e ter um crescimento. Então, eu acho que essa fase hoje, quando se dedica a uma empresa, está perdendo um tempo precioso que você poderia focar no negócio, né, que vem com novas ideias, vem menos preso a alguns paradigmas que algumas empresas colocam na sua cabeça, que a universidade vai colocar na sua cabeça, e que alguns professores colocam também na cabeça dos alunos. Então, essa é uma grande oportunidade. E esse negócio de empreender é um negócio relativamente novo, né? Porque se pensar 10, 15 anos atrás, se eu quisesse abrir uma fábrica de software, eu estava ferrado. Pô. Eu tinha que montar toda a parte de rede, ter um monte de servidores, era totalmente diferente, né? Não se falava muito em empreender e abrir seu próprio negócio na minha época, né? Então, eu trilhei minha carreira, nunca pensei em empreender, eu sempre pensei em me tornar um excelente programador, um técnico especialista em software, né? E só recentemente, de, 5 anos para cá, que essa onda de empreendedorismo começou a ser possível para todos, né? Então, talvez esse futuro da humanidade aí caminhe para essa fragmentação das grandes empresas em empresas menores, né? E junto caminhe também essa nova estrutura do modelo educacional para servir justamente essa nova maneira de trabalhar, né? Então, talvez o modelo de ensino caminhe junto com essa fragmentação das grandes empresas, da maneira de você trabalhar, né? Agora, pode falar, desculpa. Não, só complementar o que o Renato falou. Há poucos dias eu tive uma empresa, uma grande empresa, que ela tinha um desenvolvimento em software dentro da empresa. E ela hoje optou a ter poucas pessoas na empresa. O desenvolvimento de software era terceirizado, mas dentro da empresa. A empresa terceirizava, né? E agora ela optou por outro modelo. Ela vai ter algumas pessoas na empresa que vai especificar o que ela quer e vai passar para a fábrica de software. Então, a oportunidade está se abrindo aí, monstro, porque é uma empresa que demanda muito. São analistas de negócio. Né, pelo negócio dela. Então, é uma oportunidade monstra para quem está empreendendo aí, para quem tem empresa nesse sentido. Então, o mundo está mudando. Há muito tempo eu li um livro de um cara que ele falava o seguinte, que a indústria, as empresas iam funcionar mais ou menos no modelo de cinema. O cinema, você vai fazer um filme, você contrata uma empresa da luz, contrata uma empresa de efeitos especiais, contrata uma empresa que vai cuidar do cenário, você contrata várias empresas que ganham por demanda, né, por job, por diária. Então, ele falou que no futuro a gente teria isso. E eu estou começando a ver isso acontecer. Então, você vai ter uma empresa que vai integrar de serviços de várias empresas para uma empresa maior que vai precisar de outros serviços. Então, eu estou vendo isso acontecer cada vez mais. O cara escreveu isso há uns 20 anos. Eu estou começando a ver agora acontecer no mundo. Né? Essa questão de você vai ter... Com as tecnologias agora, com a impressora 3D, né, que está aí, isso vai revolucionar, vai ser uma nova revolução industrial. Né, de repente, você vai ter uma fábrica em casa, de qualquer coisa, uma peça do carro, você vai fabricar. Uma pessoa, outro dia, quebrou o drone, comprou um drone caríssimo, monstruoso, no terceiro, quarto voo, bateu no prédio, caiu. E aí, o reparo era $1.000, você vê, $1.000 só o reparo. O valor do drone que ele comprou. E aí ele descobriu que tem um cara
que faz a peça. Ele quebrou uma peça, mas só troca o bloco todo. Então o cara faz uma peça específica que quebrou. E em vez de gastar $1.000, ele ia gastar 70. Porque ele tinha o modelo, ele modelou a peça e ele fabrica com a impressora 3D. Então isso é uma revolução. Na palestra que eu fiz da era pós-digital, né? E fala muito sobre isso, né? Você vê, tá mudando tão rápido, tão rápido, né? Que vão se reinventar, vão surgir novas profissões, novos conhecimentos, novas. Não sei se é porque eu não estou vendo o Eduardo aqui, tá vindo uma voz atrás aqui cortando, acho que ele está com problema na internet dele lá. Mas agora estamos. E talvez, Cássio, também novos modelos de negócio, né? Então, hoje o que você vê muito modelos de negócios novos surgindo aí, principalmente na indústria de software, não se trabalha mais com venda, assim, com aluguel, né? Você paga por X meses por usar, e o cara ali vende, aluga aquilo, já está vendendo um upsell de um módulo complementar, não sei o quê. É o que o Renato falou no início da nossa conversa. Como é que a pessoa fica 4 anos num curso, cara? Eu não entendo como é. 4 anos em uma linha de modelo de grade curricular, e está acontecendo tanta coisa aí em semanas e dias diferentes, né? É muito assim, brutante, né? O desafio, porque tem, como a gente falou, voltando para o mundo da realidade, tem a questão também que o mercado também não. A gente falando agora para o lado de negócios, né? Que nós somos empreendedores novos e com modelos de negócios enxutos, né? Modernos, vamos dizer assim. Mas falta também do empresário, né? Até das empresas que tem um pouco de mais representação no market share no mercado, começar a vender ou valorizar esse novo perfil, né? De pessoas, de empreendedores, né? Porque toda vez que eu fiz uma seleção aqui para as vagas aqui na Osh, sempre falei para todo mundo que eu não procuro funcionário, procuro empreendedor, que vai me trazer ideias, que vai querer. E eu falo, olha, se vocês tiverem alguma ideia, querem empreender algum negócio próprio, velho, eu dou todo o apoio, vocês podem usar minha estrutura, pode usar todo o meu poder comercial, mas isso não poucos também empresários ou poucas empresas que, vamos dizer, que realmente facilitam isso, né? Mas já está mudando essa mentalidade, Cássio. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa em Goiânia, que o cara fazia justamente isso. Eu acho interessante que ele já tinha sido CEO de uma grande multinacional, e ele resolveu, quando chegasse aos 50 anos, que voltaria para a cidade natal dele, que era Goiânia, e ia começar um próprio negócio. Ele começou o próprio negócio e ele começou assim, os empregados dele são empreendedores. Então, ele é empregado, mas ele pergunta assim, quando vai contratar, qual é o seu sonho? A pessoa falou, meu sonho é ter uma empresa de eventos. Ok, então se eu montar a sua empresa de eventos, vai trabalhar comigo. E aí, quando tem uma coisa que precisa da competência de montar um evento, ele contrata a própria funcionária dele. Né? Então, muito legal. Um modelo interessante. Então, a pessoa, claro, vai se dedicar, porque o cara, ele virou incubadora de uma empresa, né, de empresas dos próprios funcionários. É um modelo interessante, porque isso acaba trazendo inovação para a própria empresa dele. Ele traz essa energia empreendedora que é fundamental, né? E é difícil você encontrar isso nas pessoas ainda, né? Não estou criticando quem faz concurso, que é uma opção de vida que você faz, como se empreender é uma opção de vida, você abre mão de algumas coisas, né? Mas outro dia eu encontrei uma ex-aluna minha no aeroporto e ela perguntou, eu perguntei a ela o que ela estava fazendo. Ela estava fazendo concurso para um banco federal, porque ela falou, eu já tenho 23 anos, eu tenho que pensar em estabilidade. Eu 23 anos de estabilidade, você tem que botar uma mochila nas costas e dar uma volta no mundo e ver o que está acontecendo no mundo. 23 anos, eu quase um ataque no aeroporto.
Mas eu fiz, o quê, menina? Todo mundo olhou para mim, o quê, menina? É absurdo, né? É outro assunto para se refletir, essa questão comportamental, né? Entender o porquê que muita gente... Até acho que talvez é uma questão de geração também, né? Não sei, 23 anos não. Mas por que as pessoas... E porque eu até entendo que tem um pessoal de uma geração para trás que viveu aquela instabilidade econômica, né, no país, que tinha muito na cabeça aquele prego, estabilidade é tudo, estabilidade é tudo, estabilidade é tudo. Mas a gente vive... Pode falar, Du. Mas é justamente que antigamente você... O sinônimo de você terminar a graduação era um carro de sucesso. Justamente como o que a Aníbal falou. As pessoas antigamente passavam 10, 20 anos na empresa. Então, hoje, essa coisa até já ficou rotativa. Entendeu? E o caminho vai ser esse agora mesmo. Tudo vai ter que ser inovado. O modelo educacional mesmo vai ter que ser mudado. Eu entro na minha sala para dar aula e vejo que realmente essa metodologia aí, arcaica, tem que realmente mudar. Essa coisa de estar engessado, o aluno não ter somente aquelas áreas específicas. Eu estou falando como um engenheiro. Uhum. Né? E não vê nada de empreendedorismo. Na verdade, partir de você. Então, é coisa que, digamos, nasce com você. Surge com você esse empreendedorismo. Então, você não tem essas noções nenhuma de mercado, né? De importação, de imposto. Então, assim, não, se você ter essa noção, querer partir para isso daí, tem que ter muita coisa estudada por fora. Você não vê nada, não tem nenhuma matéria assim disponível na grade engessada. E aí você tocou numa ponto, acho que é super interessante, que vem daquilo que eu falei, que a gente tem que evitar falar muito, mas tem que falar. O ser humano, principalmente o brasileiro, me parece, ou a latina, não sei, é muito mais cômodo ele terceirizar o problema, a culpa, né, para uma estrutura política ou, né, estrutura governamental, não política do momento, que sempre foi assim, né, uma cultura política, vamos dizer assim, para ser uma coisa mais ampla, né, de anos, independente do qual é o governo. Então é muito mais cômodo para a gente terceirizar. E o que você falou, Eduardo, é interessante, porque tem que vir do indivíduo, né? Porque agora o conteúdo, ele está aí. Não tem mais a desculpa de falar porque você não tinha acesso à informação, você não tinha acesso ao conteúdo, sabe? Hoje está muito barato o conteúdo, até muito conteúdo de graça, né? Então, eu acho que a forma de diminuir esse tempo é não esperar que a faculdade mude, não esperar que, né, os modelos mudem, mas você criar, customizar, como você falou, customizar o seu próprio modelo, né? Sei lá, juntar o conteúdo que é interessante, que você acha interessante. Por exemplo, o ano passado eu estava dando lá na universidade aqui, numa faculdade aqui em Bahia, e aí o pessoal dessa turma não tinha um laboratório deles. Eles fazerem prática, trabalhar da máquina ali, você fazer a prática que for de acordo com a necessidade da turma. Então a gente montou, eu passei para os alunos o modelo do laboratório, eles mesmos fizeram toda a parte de cabeamento, toda a logística das máquinas. Aqui está dando uma cortada. Eu também não estou conseguindo escutar o que ele está falando. O Renato está aí também? Renato? No final, a internet aqui do hotel que funcionou melhor. Estava com medo da internet não funcionar. Inclusive, se eu tivesse feito hoje um webinário, eu estava... Eu coloquei o cabo aqui com 60 megas aqui do coworking para não ter problema. Não, tá ótimo. Bem, poxa, eu queria... Porque, assim, chegamos a 47 minutos de conferência, né? Como está todo mundo muito cansado, eu ia deixar cada um dar um recado final, mas os meninos deram uma sumida.
Não sei se o Renato, eu acho que ele mandou alguma mensagem aqui. Ele tá voltando. Tá voltando, ele tá Tá voltando. voltando. É o Eduardo. Eduardo. Voltou? Tá ouvindo, hein? Agora estamos, sim. Desculpa aí, Cortou caiu. tudo, a última vez que você falou, cortou tudo. É o que eu estava querendo dizer o seguinte, que eu passei um schedule para eles montarem um laboratório, né? E toda a parte do projeto, lógico e tudo mais, montaram, ficou bacana, até foi uma visita do MEC. O MEC avaliou muito desse projeto lá que eles fizeram, e até propus para eles um plano de negócio, deles abrirem uma empresa de serviço, né? E tinham alguns alunos que se destacavam, mas assim, não vi nenhuma iniciativa de ninguém. Uma ideia jogada ao vento. Ouviram o que eu falei? Você sugeriu um plano de negócio para eles abrir uma empresa daqueles. Isso. Vender uma empresa de serviço. Tipo, como fosse um home office, alguma coisa assim do tipo. Eu tenho um problema aqui na fiação de rede da minha casa. Eu ligar para essa empresa, eles ir lá e prestar um serviço para mim, feriado ou o que seja, entendeu? Uhum. Até pela logística, como alguns trabalhavam em empresas maiores, né? Mas esse usuário doméstico não tem esse tipo de serviço. Era um caso novo que eu estava propondo para eles, entendeu? E ninguém fez. Não, e ninguém me chamou para conversar, para expandir essa ideia, entendeu? É uma coisa que surgiu na minha cabeça por ver como eles trabalhavam, entendeu? Todo mundo, assim, proativo, a iniciativa de montar, desenvolver o laboratório, eu vi alguns destacados, e até conversei para todos em sala, para não ficar aquela coisa mais restrita, mas de entrar numa grande empresa. Muito. Eu estava aqui pensando, talvez seria legal inverter as prioridades, né? No colégio, talvez ensinar o adolescente ou o jovem fazer um coach ou ensinar mais, desenvolver mais o autoconhecimento e depois se preocupar na parte técnica, né? Porque cada vez mais você vê que é muito uma questão, como você falou, de atitude, comportamento, né? É coragem, né? Saber assumir riscos, né? Eu brinco com o pessoal que cada vez mais as pessoas, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, tipo, é muito complicado. Mas assim, você tenta entender o porquê também que as pessoas não tomam atitude, a coragem de agir, né? Talvez tenha um contexto até social ou histórico aí, né? Maior, né? De Banco do Brasil, né? É.
É. É. E a gente viveu uma. E a gente. Engraçado que aí vem contrapartida que a gente está vivendo cada vez uma época que. Eu acho que a gente aqui, nós três, pegamos uma época que tinha mãe dentro da casa, né, aquele mundo mais até machista, que educava o filho. E a gente está pegando uma época cada vez mais que a terceirização da educação ela vai ser maior, né? Porque. Então, até para concluir aqui, porque me preocupo muito com o tempo, sei que está todo mundo acabado, o legal é que a gente começou a conversa só caracterizando um caos que já é óbvio dos modelos atuais educacionais, né? A gente deixou claro que não adianta a gente terceirizar a solução para o governo ou para as instituições acadêmicas, porque elas estão talvez cegas ou não têm nem mais poder de melhorar, mudar isso, porque não controlam mais o que é produzido, como o que é consumo de educação, né? Então, e a gente está finalizando que a gente viu que a única melhor forma de você ter aquela educação customizada, que é aquele que vai ter impacto direto sobre o que você quer de resultado, é a questão comportamental, né? É o indivíduo em si, ele assumir a responsabilidade de falar, ok, eu vou agora... Porque ele tem conteúdo gratuito ou barato pela internet, ou acesso, né, gratuito de todas as formas. Então, ele assumir, né, a responsabilidade sobre o seu próprio... Né, sobre a sua própria vida, sobre o seu conteúdo, sobre a sua própria formação, né, em todos os sentidos, né? Me parece que foi isso que a gente... Foi o caminho que a gente seguiu aqui hoje, né? Aí, se vocês quiserem fazer os últimos... me corrigir, ou os últimos comentários, para a gente dar uma encerrada, porque eu sei... Ou se quiser continuar, eu tenho energia para continuar. Eu estou preocupado com vocês, porque os dois são professores e devem estar 8 horas de aula, Então, cada sala ao lado aqui que... Nossa, ligou uma... Peraí, deixa eu usar ele aqui. Melhor momento.
Mais ou menos. Mais ou menos. Complicado, né? É verdade. Ele. É. Não entrega a sua idade, não entrega a sua idade. Como eu falei, eu tenho 22, não tenho problema nenhum com isso. Viver aquilo modelo. E tem uma função ainda ótima na sociedade? Tem, sim. Não posso dizer, é ruim. Não, tem, sim. Tem pesquisas muito interessantes, tem muitos avanços, que são estudos feitos por pessoas que se dedicam a isso. Né? Mas tornar o modelo dela e tentar perpetuar esse modelo é uma coisa que é questionável. Né? E finalmente, é a questão da atitude das pessoas. Realmente, isso aí, para mim, é o ponto principal, essa atitude. E como é que a gente pode trabalhar a educação para focar nisso, e não em conteúdo em si. O conteúdo está aí. Né? Então, isso é as minhas palavras. Despertar isso, né? Despertar essa vontade. Essa vontade. Muito bom, muito bom. Senhores, 10 horas, muito obrigado. Muito legal. Cara, gostei pra caramba desse modelo de bate-papo, hein? Massa, gostei também. Muito legal. Interessante. Muito bom. Fácil mesmo. Prazerzão em conhecer também você, Aníbal. Eu sempre falava muito de você. Valeu. Vocês estão perto, né? Estão na Bahia aí. Marca um café. Marca um café aí lá na Saraiva. Você falou de conversar. As histórias, trocar as histórias. Você me lembrou quando negócio do café, que você falou muito que hoje é muito importante a interação. Você falou que hoje passou 2 horas realmente trabalhando numa tarefa e o resto foi interagindo com as pessoas. A França, quando era o centro de cultura do mundo, né, e muita gente ia morar na França por causa dessa oportunidade. Você podia sentar no café, tomar um café com Picasso, com Miró. Chato. Muito chato, né? Não, e esses caras gostavam de morar lá porque era uma forma de você encontrar pessoas interessantes. E eu acho que o grande lance no mundo hoje é você criar lugares que pessoas interessantes possam se encontrar para trocar ideias. Caras acessíveis, né? É isso, caras acessíveis. É verdade. Então, é isso. Então, esse é o grande lance. Show de bola. Show de bola. Também. Senhor Eduardo, tudo certo? Não. Tá muito bom. Gostei muito do bate-papo aí. As coisas argumentadas por Aníbal ali. Me fez lembrar da época da faculdade. Tipo, quando eu tava dentro, eu queria muito sair. Quando eu saí, eu queria voltar. Isso mesmo, porque a gente, quando tá dentro, é muito ansioso, aquela energia que você falou, né? Quer sair, quer fazer, conquistar o mundo, mas que eu não tinha aproveitar algumas coisas, oportunidades dentro da faculdade que eram boas e eu deixei, não dei tanta atenção. Resumindo da nossa conversa, vou deixar no ar essa aí para ter outro bate-papo. Mas resumindo se a pessoa está reclamando que ela não tem oportunidade ou não tem informação, a culpa é dela, né? Porque tem tanta informação e tanta oportunidade aí que ela não está buscando, né? Não está fazendo acontecer.
Eu não aceito mais conversa, ele, coitadinho. Não tem, não existe. Não dá mais esse mundo, né? Mimimico para terceirizar a responsabilidade, não dá mais. Existe 1000 formas de você se virar. Né? Se vira. Ou então opta, é isso que eu quero, não quero ficar nessa, então fica. Ok, mas fique consciente disso. Não põe a culpa em ninguém, não. Né? Desde que eu era criança, o governo, porque o país, porque eu não sei o quê. E tem gente ficando milionária, tem gente mudando de vida, tem gente transformando, tem gente se educando. Então, se você for lá fora, se for em outros países, você vai ver as pessoas reclamando da mesma forma. Nos Estados Unidos, no Canadá, as pessoas se reclamando da minha o governo, não sei o quê, oportunidade, a vida está difícil. Então, a reclamação é uma constante. Fechou. Valeu, senhores. Muito obrigado, hein? Valeu. Valeu.